Fala galera, boa noite, tudo certo? Pessoal, dando continuidade à nossa disciplina então de biologia molecular, hoje a gente vai continuar conversando sobre técnicas de extração e quantificação de ácidos nucleicos. Se liguem que essa já é a nossa terceira aula desse tópico, tá bom? Então hoje a gente vai finalizar esses aspectos introdutórios dessa parte do conteúdo, tá bom? Mas quem não viu as aulas anteriores, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então a gente terminou a nossa aula passada, então a gente vem construindo, né, esse conhecimento de como se obter DNA, então como se extrair DNA. Para qualquer trabalho de biologia molecular, basicamente, né, ou para muitos dos trabalhos de biologia molecular, eu preciso ter acesso a material genético. Eu preciso conseguir extrair, obter esse DNA. Então a gente veio estudando, tentando entender de onde eu encontro o DNA e como eu obtenho esse DNA. Tá bom? Então voltem lá que a gente falou dos métodos de extração, lise química, lise física. Foi bem legal. E a gente viu que todas essas técnicas, ao fim das contas, elas visam um resultado que consiste basicamente em DNA em alto rendimento, ou seja, um DNA em quantidade, um DNA íntegro, ou seja, o DNA não pode estar fragmentado, cortado em pedaços, e um DNA com alta pureza, ou seja, eu não quero contaminantes. E aí a gente chegou no ponto, mas como que eu vou avaliar essa quantidade, até mesmo a integridade e a pureza desse DNA que foi obtido? Né? A gente tem até uma figurinha aqui para brincar com o DNA em cima de uma balança. Será que eu consigo colocar o DNA em cima de uma balança? Será que é possível? Né? Conseguir colocar eu até consigo, mas eu conseguiria detectar essa diferença de massa aí, desse DNA sobre a balança. Eu não vou conseguir, né? Isso não vai me dar uma noção sobre a quantidade de DNA que eu tenho disponível. Então, existem dois grandes grupos de técnicas que a gente utiliza para avaliar a integridade e a quantidade de DNA. São basicamente as técnicas espectrofotométricas e as técnicas eletroforéticas, a famosa eletroforese. A eletroforese a gente vai falar lá para frente. Hoje a gente vai falar dos métodos que se baseiam em espectrofotômetro. Tá? Então, os métodos que se baseiam em luz. Então, eu vou incidir uma luz sobre a minha amostra de DNA e isso vai me ajudar a indicar o quanto que eu tenho de DNA e o quão puro essa amostra está. Espera aí, professor, como que isso acontece? Bora lá olhar que vocês vão entender. Então, métodos espectrofotométricos. Olha lá, hein? A gente já vai estudar, né? A gente já vai relembrar o que é esse espectro aí, né? Mas, se vocês lembram lá das aulas de física, das aulas de química de vocês, vocês vão ver que todo o conjunto de ondas, né? Então as ondas que são eletromagnéticas, né? Que envolvem esses dois campos de força, que não envolvem o campo mecânico, como as ondas sonoras, elas se distribuem em um grande espectro, indo de ondas muito longas, então ondas que têm um grande comprimento de onda, como por exemplo as ondas de rádio, que conseguem percorrer grandes distâncias, até ondas muito pequenininhas, como por exemplo o raio-x e o raio gama, que são ondas de alta frequência e de pequeno comprimento de onda, ok? O comprimento de onda é basicamente essa distância entre dois picos. Se vocês olharem, olha a onda de rádio, ela tem um grande comprimento de onda. Olha aqui, ó. Se vocês olharem aqui, por exemplo, a onda gama, né, nessa nossa representação, raio gama, ele tem um pequeno comprimento de onda. Se vocês olharem aqui à direita, olha, um pequeno comprimento de onda. Então, a gente não vai ficar falando dos aspectos físicos aqui, mas a gente precisa lembrar que isso então é uma manifestação desse campo eletromagnético, né? O que a gente chama de espectro eletromagnético. É a forma como a gente classifica essas ondas nesse espectro. De todo esse espectro aí, grandão, existe só uma partezinha muito pequenininha, que vai de 400 a 700 nanômetros. Olha lá, nanômetros, então é uma medida de distância, porque é o comprimento de onda, né? A distância entre dois picos dessa onda é a distância que a gente consegue ver. Então a gente só observa nesse pequeno espectro. Vocês falam de espectro eletromagnético quando a gente vai falar de fotossíntese, de fisiologia animal, para falar da visão. Então, isso é super importante. É bom a gente ter uma noção de como que se organiza esse espectro, tá? E tentar entender um pouquinho como que ele está organizado e o que a gente consegue detectar. Então, nós vemos
essa pequena faixa dos 400 aos 700 nanômetros, que a gente chama de espectro visível. Todas as cores estão aqui. Acima, aqui, a gente chama de ultravioleta. Então, o ultravioleta, a gente consegue detectar o violeta, mas o campo do ultravioleta, ele consegue interferir na matéria biológica, né, causando, por exemplo, alterações mesmo no material genético, né, como é o caso das alterações genéticas que levam a câncer de pele, por excessiva incidência solar. Então, o ultravioleta ele tem essa capacidade de interagir com a matéria biológica, né, ele interage com o DNA, ele forma ligações entre as bases nitrogenadas. E a gente tem também o infravermelho, então que está abaixo do vermelho, que a gente não consegue observar também, mas a gente consegue sentir. Então a gente sente como calor, ok? Sabe quando a gente está passando assim no asfalto que está bem quente, e aí você passa e aí parece que está... Você fala, nossa, parece que está saindo vapor do chão, mas não é vapor? É radiação infravermelha que está sendo emitida. Da mesma forma, quando a gente fica no sol e você sente aquele calor, o calor ele vem principalmente da radiação infravermelha, ok? Então nós conseguimos ver esse pequeno e detectar um pouquinho das margens aqui como seres biológicos, né? Mas, em termos tecnológicos, a gente consegue trabalhar e detectar ondas em toda a amplitude do espectro eletromagnético. Hoje, a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina com um pequeno comprimento de onda que está aqui no campo do ultravioleta. Então, ele vai estar aqui um pouquinho para baixo do 400. Ok? Então, tudo que a gente falar nesses equipamentos, que a gente vai chamar de espectrofotômetro, para o uso de avaliação de DNA, que é o que a gente está fazendo aqui, ele vai ser feito sempre no ultravioleta. Então, esse campo muito pequenininho desse longo espectro eletromagnético. Ok? Então, por quê? Ok, vamos lá. Por quê, professor? Por que usar luz, né? Por que usar o espectro eletromagnético para detectar a quantidade de DNA? Como que eu vou avaliar isso? Bom, a gente precisa partir de algumas verdades. Então, em termos moleculares, vamos entender. Então, por que, que a luz ultravioleta me indica a quantidade de DNA? Primeiro, nucleotídeos absorvem luz em comprimentos de ondas específicos dessa luz ultravioleta. Então, os nucleotídeos que estão no DNA, eles têm uma grande capacidade de absorver a energia luminosa nesse comprimento de onda específico da luz ultravioleta. Vocês sabem, galera, que a maneira que nós conseguimos enxergar as cores e as cores que cada um dos materiais, né, exibem é basicamente pelo comprimento de onda que é absorvido e pelo comprimento de onda que é refletido. Então a gente fala que os nucleotídeos eles conseguem absorver num comprimento de onda específico da luz ultravioleta. Olhem aqui embaixo, olha, representando. A molécula de DNA caracteriza-se por apresentar forte absorção em comprimentos de onda próximos a 260 nanômetros. Então eu falei para vocês que a gente conseguiu observar a partir do 400, mais ou menos, um pouquinho para baixo. Então tudo que está para baixo de 400 a gente não consegue observar. Então eu não conseguiria ver esse DNA, né, detectar essa diferença de cor que esse DNA causa ao absorver, né, com o meu olho. Então por isso que eu preciso de um aparelho. Olhem esse gráfico, que interessante. Esse gráfico, galera, ele é uma relação lá de química, de bioquímica que vocês já viram. Mas o que ele demonstra, basicamente? Bom, ele demonstra a absorbância. Então, o quanto, de maneira indireta, o quanto que cada uma das bases nitrogenadas está absorvendo da energia luminosa em comprimentos de onda específicos. E olha que interessante, olha, esses comprimentos de onda aqui, nesse gráfico, eles variam de 230 a 280 nanômetros. E a gente observa que cada cor de linha representa uma base nitrogenada. Olha, o azul representa o AMP, então a base nitrogenada A. O G está em verde. O U, que só está presente no RNA, está em laranja. O T, que só está presente no DNA, está em roxo. E o C, que está presente nos dois, está em vermelho. E a gente observa, então, que cada uma das bases nitrogenadas absorve ligeiramente diferente, mas que em 260, de modo geral, todas têm uma grande absortividade. Por quê? Eu estou vendo esse pico bem alto. Okay? O que é esse absorver? Né? Então, esse absorver é basicamente o princípio da espectrofotometria. Okay?
que a espectrofotometria diz para a gente? Então, ela diz que diferentes substâncias, quando são expostas a um comprimento de onda específica, ou seja, a uma luz de uma faixa específica, quando a gente está se referindo ao visível, seria uma luz de uma cor específica. Como é ultravioleta, isso não tem cor, né, galera? Então, é uma luz de uma faixa, de um comprimento de onda específico. Ela vai, então, absorver ou não absorver diferencialmente. Tá? Então, a gente consegue detectar isso. Aqui, no caso, a gente observa, olha, eu tenho uma substância que está dentro de um frasco de vidro. Eu tenho uma luz inteira, né, ó, com todas as cores. A gente sabe que a luz branca, ela tem todas as cores. E eu passo por um aparelho que vai selecionar um comprimento de onda específico. Eu vejo que esse comprimento de onda, então, né, essa luz, quando atinge essa cubetinha, apenas uma pequena quantidade da luz consegue atravessar. Por quê? Porque esse líquido absorve bastante a luz. Ok? Pensem como que eu posso representar isso para vocês, né? Pensem, por exemplo, numa jarra de suco de uva. Eu tenho duas jarras, uma de suco de uva, de pozinho mesmo, e uma de suco de limão. E eu tenho uma lanterninha. Eu coloco uma lanterninha, né, bem fraquinha, atrás do suco de uva e atrás do suco de limão. E você está olhando do outro lado da jarra. Aí você vai observar que quando eu coloco no suco de uva, como ele é roxo, tem uma cor densa, a luz quase não atravessa. Por quê? É como se essa luz estivesse sendo absorvida. Já quando eu coloco no suco de limão, que é transparente, a maior parte da luz atravessa. Por quê? Porque essa luz não está sendo absorvida. Seria essa a ideia, mais ou menos, do espectrofotômetro. Então, quando eu tenho o meu DNA em solução, em uma solução líquida, e eu submeto ele a uma luz no comprimento de onda específico do ultravioleta, que a gente falou ali, que é o 260 nanômetros, eu consigo dizer o quanto eu tenho de DNA. Por quê? Quanto mais DNA eu tiver, mais ele vai absorver a luz. Quanto mais DNA eu tiver, mais ele vai absorver a luz. Beleza? Por que isso acontece, né? Bom, acontece porque as bases nitrogenadas, elas vão ter nos seus anéis, então ali nitrogenados, a capacidade de absorver esse comprimento de onda específico, que é o 260 nanômetros. Então elas têm uma alta absortividade. E o que é interessante? Olha como que essa técnica de dosagem espectrofotométrica de DNA é interessante, porque proteínas, por exemplo, elas também têm grupos nitrogenados, cíclicos, semelhantes às bases nitrogenadas, né? Mas que não são bases nitrogenadas. São o quê? O que eu tenho nas proteínas? Aminoácidos, né? Lembra dos aminoácidos? E a gente tem alguns aminoácidos que têm uma cadeia lateral cíclica também. Olha, tem a fenilalanina aqui, a tirosina, o triptofano. E esses grupamentos, eles também têm a capacidade de absorver um comprimento de onda específico. No caso, o 280 nanômetros. Então, é possível absorver essa luz a 280 nanômetros. Olha o que é interessante. Eu consigo, basicamente, então, comparar o quanto a minha amostra absorveu a 280 e a 260 nanômetros e ter uma ideia da quantidade de proteína e da quantidade de ácidos nucleicos que eu tenho disponíveis nessa amostra. Por quê? Se eu sei que os ácidos nucleicos que têm bases nitrogenadas absorvem bastante a 260 nanômetros, e eu sei que proteínas absorvem bastante a 280, eu consigo comparar as duas quantidades de absorvância, né, que a gente fala, que é o quanto absorveu, e ter uma ideia da pureza das minhas amostras. Esse gráfico aqui, galera, ele mostra pra gente, basicamente, o que a gente tem, né, de resultado quando a gente faz essa análise. Então, qual que é a ideia, né, galera? Qual que é a ideia básica da técnica, assim? Isso que eu já mostrei para vocês aqui. Cadê? Aqui, isso. A ideia básica é essa. A ideia básica é que eu vou submeter uma luz de um comprimento de onda específico na minha amostra, no caso 260 nanômetros, e se essa amostra, esse líquido onde está o meu DNA, que eu extraí, que eu fiz tudo lá, se ele tiver bastante DNA, quanto mais DNA ele tiver,
mais ele vai absorver, o comprimento de onda a 260 nanômetros. Caso tenha tido uma contaminação e tenha ficado algumas proteínas aqui, ele vai absorver bastante no comprimento de onda respectivo às proteínas, que no caso é 280 nanômetros. Se eu pego o valor que eu absorvi a 260 e divido pelo quanto eu absorvi a 280, eu consigo ter uma ideia de quão pura é a minha amostra. Ok? Além disso, se eu pegar esse valor aqui, olha, de absorbância a 260 nanômetros, é um valor numérico, tá, galera? É um valor numérico inteiro. Olha, se vocês olharem aqui, ó, um valor numérico fechado, digamos assim, né? 2,09 a absorbância. A partir de um cálculo, né, que envolve, então, as características químicas dessa substância, então, o método que foi padronizado, a gente não vai ficar discutindo aqui esses princípios bioquímicos, a gente consegue descobrir o quanto que eu tenho de amostra, né, o quanto que eu tenho de DNA na minha amostra. Aqui, no caso, ele falou que eu tenho 104 nanogramas por microlitro. Então, é bem pouquinho, né? Mas, esse bem pouquinho, para as técnicas de biologia molecular, na maioria das vezes é muito mais que suficiente, ok? É uma quantidade até satisfatória. Olha, vamos olhar esse aparelhinho que faz essa dosagem. Regularmente, né, existe um aparelho chamado espectrofotômetro, que o professor de bioquímica deve ter comentado com vocês, que é esse aparelho aqui do lado. Olha o tamanho da mão da pessoa, olha o tamanho do aparelho. Nele você coloca uma cubetinha de vidro ou de quartzo, que é um frasquinho de vidro, com o líquido que você quer avaliar. E aí tem uma luz que vem desse sentido, e aí você consegue ver o quanto de luz que atravessou a sua amostra. Pra vocês terem ideia, galera, é essa técnica, uma técnica muito semelhante a essa, né, eu digo, né, mas é esse aparelho que detecta, por exemplo, a quantidade de glicose no sangue, quando a gente está no laboratório de análises clínicas, fazendo um exame, a quantidade de triglicerídeos, a quantidade da maioria das vitaminas e hormônios, são detectados por técnicas muito semelhantes a essa. Ok? Então, utilizando essas características que as substâncias têm de absorver a luz num comprimento de onda específico. No caso do DNA, vocês lembram do vídeo que a gente acompanhou da extração, de tudo que a gente comentou? Os volumes que eu consigo são muito pequenininhos. Então, ao fim da extração, se eu conseguir muita coisa, eu vou ter 100, 200 microlitros da minha amostra de DNA extraído. Na maioria das vezes, eu consigo 50 microlitros, 30 microlitros. Então, é bem pouquinho. Tá? 1 microlitro, para vocês terem ideia, né? Então, 1 microlitro. Se eu pegar 1000 microlitros, eu tenho 1 ml. Então, eu preciso de muitos microlitros para ter 1 ml. Ok? Então, a gente consegue no DNA uma quantidade muito pequena, que não daria para encher esse frasquinho. Então, eu preciso de um aparelho específico para isso. Existe um aparelho muito legal chamado Nanodrop. Esse carinha aqui, ó. Esse aparelho, olha, é legal que tem uma mão da pessoa, então a gente consegue ter ideia. É um aparelho pequenininho, tá? Ele também aceita a cubeta, olha ele colocando a cubeta aqui, mas isso não inova em nada, né? Tem vários aparelhos com cubeta, que são mais baratos que esse é meio caro. Mas o mais interessante é que ele consegue avaliar esse aparelho, né? Ele faz uma avaliação também espectrofotométrica, ele consegue avaliar a quantidade de DNA e a pureza de DNA na amostra, no líquido que você tem ali, né? Usando volumes de 1 a 2 microlitros. Então é muito pouquinho, galera. 1 a 2 microlitros. Pega 1 ml, divide por 1000, é aquele pedacinho. Olha como que isso funciona. Olha que interessante essa técnica, galera. Se a gente olha o aparelhinho aqui, olha, ele tem um bracinho aqui para cima, né? Esse braço é móvel, ele sobe, ele desce. E a gente tem aqui, olha, um ponto preto, onde eu tenho como se fosse um morrinho. Sabe aquele lugar que a gente coloca a bola para poder chutar, né? Quando você faz um morrinho assim. Então é como se você tivesse isso, um suporte. Neste suporte, a gente vai pegar ali com a micropipeta, que a gente já falou lá no começo, e vai colocar uma gotinha de DNA. Olhem essa gotinha aqui. Colocou essa gotinha, esse bracinho que é móvel, a gente baixa ele, e ele tem uma pontinha aqui, se vocês olharem aqui em cima, tem uma pontinha, ó. Essa pontinha, ela vai chegar de encontro bem nessa bolinha preta. E vai fazer esse contato aqui. Olha que interessante. Por causa da tensão superficial da água, não sei se vocês estão conseguindo ver, aproximem aí do vídeo qualquer coisa.
é formada uma pequena película aqui, ó, com aquele 1 ou 2 microlitros, aquela pequena gotinha. Essa pequena película, galera, é utilizada então para dosar a quantidade de DNA na amostra. Eu tiro esse 1 microlitro da minha amostra de DNA lá, bem homogeneizadinha, eu coloco ali e aí nessa pequena película que eu vou atravessar o meu feixe luminoso a 260 nanômetros para conseguir detectar então quanto eu tenho de DNA ali. Então, de um frasquinho de vidro que pedia 1 ml, 500 microlitros pelo menos, eu estou gastando 1 microlitro. Então, isso está bem adequado para nossas técnicas de biologia molecular, né? E olha que legal, então. Eu consigo ter uma ideia da quantidade de DNA, ele vai me dizer, então, quanto que eu tenho de DNA, se eu tenho 10 nanogramas por ml, se eu tenho 300 nanogramas por microlitro, desculpa, né? Então, quanto de nanogramas por microlitro que eu tenho? A gente sempre busca quantidade. Então, de modo geral, quanto mais melhor, né? E ele também me indica a contaminação. Olha que legal. A gente tem basicamente essa análise dessa razão 260, 280 nanômetros. Então eu comparo o quanto a minha amostra ali absorveu em 260 nanômetros com o quanto ela absorveu em 280. Se eu dividir o valor de quanto ela absorveu em 260 por 280 e eu tiver um valor numérico, tá? Esse valor aqui, ó, que o aparelho vai me dar, ó, esse valor de absorbância, esse valor entre 1.8 e 2.0, então quando eu dividir, né, o de 260 pelo de 280, se essa divisão, essa razão ficar entre 1.8 e 2, ótimo, meu DNA tem alta pureza. Por quê, professor? Olhem aqui, galera. Eu tenho 260, o DNA, 280, a medida das proteínas. Então, a ideia, né, é que eu tenha mais DNA, então uma absorvância maior em DNA do que proteínas. Por isso que eu tenho que ter um número aí acima de 1, né? E, idealmente, né, entre 1.8 e 2. Então, tem que ser um número maior. Se o meu número fica muito baixo dessa razão, ou seja, abaixo de 1.8, indica que tem muita proteína. Então, esse número aqui de baixo vai estar muito alto. Eu tenho muita proteína contaminando a minha amostra. Já quando eu tenho contaminação por RNA, o meu número em geral fica muito alto. Então, a minha razão, 260 por 280, ela fica muito alta. Por que, que ela fica muito alta? Porque se vocês olharem aqui, olha, o valor dessa razão para cada uma das bases nitrogenadas. Então, se eu avaliar no espectrofotômetro essa razão para cada uma das bases, para guanina, para adenina, para citosina, para uracila e timina, a gente vai ver que a adenina e a uracila elas absorvem muito mais, né? Então elas têm uma razão 260, 280 muito alta, ok? Por quê? Porque o valor de 260 delas, nanômetros, é muito alto, porque elas absorvem muito, muito mesmo. Logo, sempre que eu tiver mais adenina e mais uracila, o meu valor, a minha razão vai subir, vai ficar mais alto. Até aí tudo bem, né? Ok, DNA, no caso da adenina, tudo bem, porque DNA e RNA tem adenina, isso não me indica nada. Contudo, como a uracila tem uma maior absorvância, então, e também gera uma razão 280 muito alta, olha, uma razão igual a 4, ela acaba interferindo muito no meu resultado final. Em qual tipo de ácido nucleico eu tenho uracila? Isso mesmo, só no RNA. Então, quando eu tenho, como eu tenho muita uracila no RNA, né, eu não tenho nada no DNA e eu tenho no RNA, essa contribuição dessa alta absortividade vai aumentar a minha razão para valores acima de 2. Vai ficar muito alto. Isso indica que tem RNA na minha amostra contaminando. Não é bom também. Então, o ideal é que essa razão esteja entre 1.8 e 2. Professor, peraí, professor. Vamos lá. Como que eu avalio isso então? Olha, se vocês olharem aqui nessa figurinha, a gente tem então a absorbância. Essa figurinha, isso aqui é um report que a gente fala. Então, quando eu fizer a minha análise lá naquele nanodrop, aquele aparelhinho que eu mostrei para vocês,
ao final ele dá uma telinha parecida com essa. Olha. O que eu tenho aqui? Bom, eu tenho um gráfico que mostra a absorvância da minha amostrinha, meu 1 ou 2 microlitros ali da amostra do DNA que eu extraí, né? Que eu quero avaliar quanto de DNA que tem ali dentro. E aí ele vai me dar todos esses dados. Olha que legal. Ele tem o nome da amostra, então você coloca o nome que você quiser nessa amostra. Ele tem aqui, então, os comprimentos de onda que são avaliados. 230, que é uma avaliação para achar contaminante também, tá? A gente não vai comentar dela, mas é uma avaliação que, caso tenha alguma substância contaminando, como por exemplo fenol ou outras substâncias, esse valor do 230 ele vai ficar muito alto, então vai dar muita absorvância aqui. E os mais importantes, 260 e 280. Olhem aqui, a absorvância a 260 nanômetros, foi 6,098. Estão vendo? A 280 nanômetros foi 3,34. 6,08 ou 0,9 ou 6,1 basicamente, né? E 3,34, né? Ou 3,3. Ok? Falei para vocês que o importante é avaliar essa razão entre o quanto absorveu em 260, que é o comprimento de onda que detecta as bases nitrogenadas do DNA, e o quanto absorveu em 280, que é o comprimento de onda que detecta a presença dos aminoácidos das proteínas, então contaminação por proteínas. E aí a gente tem que dividir o valor. Então peguem aí o celular de vocês e façam a divisão, só para a gente testar. Então peguem aí o valor de 6,098, ok? E divide ele por 3,347. Se vocês dividirem aí, dividem o celular aí. Que número que vai dar? 1,82. A gente falou ali atrás que uma razão 260 entre 1,8 e 2 era o ideal. Então, 1,82. Quer dizer que o meu DNA está na pureza adequada. Então, essa é uma amostra boa, é uma amostra que eu usaria. Por quê? A minha razão deu 1,8. Tá ótimo. Tá ótimo, beleza? Aí, professor, tá bom, eu sei que ele tá puro. Mas como eu sei o quanto eu tenho de DNA? Ok, galera. Quem desenvolveu essa técnica, né? Ao padronizar isso e verificar que o DNA absorvia nesse comprimento de onda, ele avaliou e conseguiu, então, através de um cálculo, descobrir que a fita de DNA dupla, né? Então, o DNA dupla hélice, né? Dupla fita, quando eu tiver uma absorvância igual a 1, uma absorvância igual a 1, isso vai indicar que eu tenho 50 microgramas por ml de DNA dupla fita. Ok? 50 microgramas por ml, que é basicamente a mesma coisa que 50 nanogramas por microlitro. A mesma coisa. Ok? Contudo, a minha absorvância aqui ela não foi 1, né? A minha absorvância em 260 ela foi 6,098, que a gente já falou ali, né? Então, 6,098, né? Se a gente for falar em português. O que o aparelho faz? Então, ele multiplica 6,098 pelo que a gente chama de coeficiente de extinção molar, que é esse número que foi definido anteriormente, padronizado anteriormente, como a quantidade de DNA equivalente à absorvância de uma unidade. Como não foi uma unidade, foi 6,098, eu multiplico. Então, quanto de DNA eu tenho? 6,098, que foi a minha absorvância em 260, vezes 50, que é o meu coeficiente de extinção molar. Multiplicando, então, a absorvância e o coeficiente de extinção molar, eu tenho a quantidade de DNA presente na amostra, em nanograma por microlitro. 304,9 nanogramas por microlitro. Ótimo, eu tenho bastante DNA e o meu DNA está puro. Opa, professor, por que está puro? Porque a minha razão 260, 280 está entre 1,8 e 2. Tá ótimo? Beleza? Certinho, né? Então aqui, galera, eu tenho vários resultados, olha. Vocês conseguem fazer as continhas aí? Tentem fazer as continhas para ver quantos nanogramas por microlitros de DNA eu tenho em cada amostra. Ok? Deem um pause aí e façam a continha.
Ok? Agora eu vou mostrar o resultado para vocês, mas eu espero que vocês tenham feito a continha antes, hein? Olha lá, ó. No primeiro, eu divido, então. Olhem aqui, né? Como que a gente falou, ó. Deixa eu mostrar a fórmula de novo para vocês. 260. Opa, onde que tá? Aqui. 260 por 280 me indica a pureza. Então, se eu pego aqui. Opa. E divido 260 por 280, eu vou ter o meu valor de pureza. Se eu pego a minha absorbância em 260 e multiplico por 50, que foi o que a gente viu ali, que é o coeficiente de extinção molar para o DNA dupla fita, eu tenho que nessa amostra eu tenho 56,3 nanogramas por microlitro. Tem meio pouco DNA, né? Não é muito não, mas ele está puro, ó, 1.9 entre 1.8 e 2, tá ótimo. E esse de baixo? Pô, esse de baixo deu 1985. Nossa, que ótimo! A minha extração rendeu. Tá ótimo, tá perfeita. Eita! Mas eu tive aqui, ó 1.6 de razão 260-280. Significa que a minha amostra está contaminada por proteína. Então, provavelmente, parte dessa absorbância deve ser devido às proteínas. Não tá boa essa amostra. Não dá para eu usar. Ok? Aqui, galera, eu vou falar para vocês sobre outra propriedade interessante. Olha, como que o DNA ele responde à luz, né, de maneira diferente. Então, o DNA dupla fita e o DNA fita simples, eles respondem de modo diferente à luz. Olha lá. Se eu pegar, então, esse aparelho, esse espectrofotômetro, e eu escolher esse comprimento de onda de 260 nanômetros, e eu atingir a minha molécula de DNA, se eu tiver uma amostra que só tem DNA dupla fita, então unidinho ali, bonitinho, na temperatura adequada, sem sofrer desnaturação, eu vou ter então essa luz atingindo a minha amostra, e como o DNA está em dupla fita, as bases nitrogenadas, se vocês lembram, elas estão para o meio, né, da dupla fita de DNA, elas não estão tão expostas. Então esse DNA ele absorve um pouquinho menos. Quando eu aqueço essa amostra, por exemplo, quando eu aqueço o DNA, o que acontece? Ele desnatura, ele se abre. Quando esse DNA se abre e vira fita simples, todas as bases nitrogenadas estão expostas. E são as bases nitrogenadas que absorvem a luz a 260 nanômetros. Então, quando o DNA está em fita simples, ele absorve mais. A gente chama essa capacidade do DNA fita simples absorver mais a luz a 260 nanômetros como efeito hipercrômico. Esse crômico dá a ideia de cor e de absorbância, ok? Então quer dizer que ele aumenta a absorbância quando ele está em fita simples, ok? Vocês viram que eu falei um termo interessante aí? Desnaturação. Então, o que é desnaturação, basicamente? Tanto para qualquer tipo de molécula, né? Pensando em biomol aí, tanto proteína quanto DNA. Quando eu falo em estado natural da molécula, é o estado como ela é funcional, como ela é encontrada no meio biológico. Ok? Então, uma proteína no estado natural, ela tem então os seus grupamentos, estrutura terciária, estrutura quaternária, e ela consegue executar a sua atividade. Se for uma enzima, ela vai conseguir catalisar a reação química. O DNA, no seu estado natural ou naturado, ele tem a dupla hélice com a estrutura que a gente já estudou. Contudo, quando eu aqueço esse DNA a temperaturas, por exemplo, acima de 100 graus, e quando eu exponho ele a pHs extremos, ou seja, um pH muito ácido ou um pH muito alcalino, né? Então muito básico, muito alto, eu faço o processo de abertura dessa dupla hélice. Então a dupla hélice que estava ali bonitinha, lembram que a dupla hélice de DNA tem duas fitas antiparalelas, que são complementares. Quando eu aqueço, ele fica meio molengão e elas se soltam. Olhem aqui, ó, acontece um processo de desnaturação e cada uma das fitas do DNA se separam. Se eu continuar aquecendo e manter esse aquecimento, ela se separa totalmente. Então as duas cadeias de DNA estão separadas totalmente. Nesse caso aqui que eu tenho o efeito hipercrômico que eu falei para vocês. Tanto temperatura quanto pHs extremos fazem a abertura física da dupla hélice de DNA. Então essa temperatura e esse pH conseguem
quebrar as ligações de hidrogênio. Lembram que são elas que mantêm esse DNA pareado, as duas fitas unidas, e elas fazem a desnaturação do DNA. Ok? Essa desnaturação, contudo, não é um processo irreversível, tá? Então, se vocês olharem aqui as setinhas, eu tenho as setas nos dois sentidos. Por quê? Porque esse é um processo reversível. Então, da mesma forma que se eu aquecer o DNA a temperaturas acima de 100 graus, ele vai se abrir completamente. Se eu começo a resfriar esse DNA, vai acontecer de novo o pareamento dessas duas fitas simples e a formação da minha dupla hélice DNA, já que as fitas são complementares, né, galera? Então, elas vão procurar ali a sequência que é complementar certinho para a fita se fechar. Esse pareamento, eu posso usar três nomes: pareamento, renaturação ou anelamento, tá? E até hibridização. Então, são vários nomes para uma mesma coisa, tá? Pareamento, hibridização, anelamento, renaturação. São vários nomes para esse mesmo processo. Que é o quê? Bom, quando eu retorno às condições parafisiológicas, ou seja, pH neutro em torno de 7 e temperatura em torno de 25 graus ou 37 graus, eu tenho então novamente o anelamento, a renaturação dessas fitas que foram anteriormente separadas por um processo de desnaturação. Então a gente pode falar que a desnaturação é um processo reversível. Olha que interessante aqui, galera. Eu tenho um DNA linear. Então esse, galera, é um DNA de um cromossomo, tá? Então não está indicado o cromossomo de qual organismo, mas é um DNA de um cromossomo. Peraí, professor, como que é linear? Bom, eu sei que é linear porque tem uma ponta aqui. Olhem lá, ó. E isso foi avaliado em microscopia eletrônica de transmissão. Isso é uma foto, tá, galera? Uma foto real. Esse DNA, antes de ser preparado para a microscopia, ele foi aquecido a uma temperatura próxima a 100 graus, mas não chegou a 100 graus. Então, o que aconteceu? Algumas partes do DNA que eram mais frágeis à abertura, geralmente as partes que têm bastante adenina e timina, elas são mais fracas e é mais fácil romper aquelas únicas duas ligações de hidrogênio, elas começaram a se abrir e formaram-se algumas bolinhas, olha, de desnaturação. Olha a desnaturação ocorrendo onde eu tenho as setas. Olha a desnaturação aqui, ó. Se eu continuasse aquecendo essa molécula, ela ia desnaturar completamente. E se eu esfriasse, ela ia novamente renaturar. Então, hibridizar de novo e formar a estrutura da dupla hélice. Perfeitinha. Ok? Olhem aí, como eu falei para vocês, um processo que é reversível. Desnaturação e renaturação. Outros nomes para renaturação, hibridização ou anelamento. E a gente fala então de DNA dupla fita, quando ele está na sua estrutura nativa, dupla hélice certinho. DNA fita simples, quando ele foi desnaturado. E DNA dupla fita novamente, quando ele foi renaturado. Às vezes, em inglês, vocês vão ver dsDNA, ssDNA, tá? São denominações comuns. Beleza? Olha lá, galera, outro conceito interessante que vai ser fundamental para a gente entender a PCR, que vai ser a técnica, né, que é a reação em cadeia de polimerase, que é uma técnica que a gente vai discutir ali para frente, que é a técnica, por exemplo, base para a gente fazer o diagnóstico da COVID, tá bom? Que identifica, então, a presença desse material genético no vírus, na amostra de indivíduos que estão, então, com a doença ativa. Ok? A gente tem um conceito muito interessante que a gente chama de melting temperature, ou temperatura média de fusão. Temperatura média de fusão. A gente utiliza como sigla para isso, de temperatura média, TM, temperatura média. Tá ótimo? Ótimo. Então, galera, assim, dependendo da sequência da molécula de DNA, ela vai ser mais sensível ou menos sensível ao aquecimento. Okay? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem setores da molécula de DNA e tem algumas moléculas de DNA que conforme eu começo a aquecer, ela nem chegou a 100 graus ainda, ela já abriu completamente. E tem moléculas que são muito resistentes, que eu aumento a temperatura ainda mais alta e ela ainda não se abriu. Por quê? Bom,
Eu falo isso comparando a sequência do DNA. Pensem que eu tenho DNA de vários organismos diferentes. E cada organismo vai ter uma sequência diferente, né, no seu DNA, no seu genoma. A gente já sabe disso. Quando eu tenho muita guanina e citosina nesse DNA, se vocês lembrarem lá das nossas aulas do começo lá, a guanina e a citosina, elas formam 3 ligações de hidrogênio. Quando eu tenho uma guanina de um lado da fita de DNA e uma citosina do outro, eu tenho a formação de 3 ligações de hidrogênio, enquanto timina e adenina formam 2. É mais difícil romper 3 ligações do que 2 ligações. Então eu preciso de mais calor para romper as 3 ligações de hidrogênio entre guanina e citosina. A gente chama isso de teor de GC. Tá bom? Então, quanto mais alto o teor de GC, mais alto o ponto de fusão da molécula de DNA. Ou seja, mais alto a temperatura que eu preciso para que essa molécula se separe completamente. Ou seja, sofra a desnaturação. Aqui a gente tem, olha, um gráfico que mostra, então, essas temperaturas médias de fusão, ou essas TMs. O que esse gráfico me mostra? Bom, ele mostra o comportamento de 2 moléculas de DNA. Pense que eu tenho um aparelho, né, que vai avaliar, então, semelhante ao espectrofotômetro lá. Ele consegue medir, então, a quantidade que eu tenho de DNA fita simples e DNA fita dupla, igual a gente disse ali, né, que ela muda a capacidade de absorvância dessas moléculas. E eu tenho um aparelho que vai aquecendo. E eu vou avaliando, então, a quantidade de DNA que está em fita simples, ou seja, foi desnaturado, e a quantidade de DNA que está em fita dupla, ou seja, que não foi desnaturado. E eu observo que essa desnaturação ela vai crescendo conforme eu aumento a temperatura. Estão vendo? Olha, 75 graus, as 2 moléculas de DNA estão fechadinhas. 80 graus, olha, a molécula azul ela já começou a abrir. A molécula que está em vermelho aqui, ela não abriu ainda. 85 graus... Olhem aqui, as 2 moléculas já abriram bastante. Como comparar, então? A gente pega um ponto médio. Então, o ponto em que metade das minhas moléculas de DNA que eu tenho na solução, então metade de todas as moléculas já se abriram. O ponto em que metade das moléculas de DNA estão desnaturadas, eu chamo de temperatura média de fusão. Quanto maior o meu valor de TM, olhem aqui, ó, a molécula vermelha, de modo geral, mais difícil de desnaturar a minha molécula. Ok? Tido isto, né, e considerando as características do pareamento entre guanina e citosina, que aumenta, então, essa resistência da molécula e dificulta a sua desnaturação, eu tenho um probleminha para vocês. Tá? Então, olha, em amostras de DNA de 2 bactérias não identificadas do ambiente. Então, vamos lá. Eu peguei 2 bactérias não identificadas do ambiente. Não sei a espécie. Isso foi isolado com um meio de cultura. Ok? E aí eu separei, extraí o DNA de cada bactéria. Mas eu não sei qual espécie que é. Então, é a bactéria X e a bactéria Y. Então, identificou-se nessas bactérias que a bactéria X tinha 30% de adenina e a bactéria Y tinha 17% de adenina no seu DNA. A X tinha 30% e a Y tinha 17%. A partir dessa informação, então do DNA total da bactéria X ela tinha 30% de adenina. O DNA total da bactéria Y ela tinha 17% de adenina. Pergunta 1. Qual a proporção relativa de cada base nitrogenada que se espera encontrar no DNA de cada espécie? Vocês sabem o quanto tem de adenina. Se vocês lembrarem das regras de pareamento do DNA e das regras de Chargaff, vocês conseguem saber quantos por cento desse DNA vai ser timina, quantos por cento vai ser citosina, quantos por cento vai ser guanina. Eu preciso que vocês façam isso para cada bactéria, para a bactéria X e para a bactéria Y. Quando vocês tiverem esses dados em mãos, eu quero que vocês façam uma análise dos 2 dados e me digam qual das 2 espécies de bactéria tem mais chance de ser termofílica. Ou seja, qual delas possivelmente foi isolada de uma fonte termal,
ou seja, uma fonte que fica a 64 graus ou até mais alta que 64 graus. Ok? Problematizado? Então eu vou deixar essa pergunta em aberto para vocês. Durante a semana eu posto outro vídeo com a resposta, hein? Dê uma olhada aí. Ótimo. Nossa, passei aqui meio rápido, hein? Passei meio rápido aqui para não correr o risco de vocês verem a resposta, hein? Então, galera, esse processo de desnaturação e renaturação pode ser acompanhado por medidas de absorbância. Okay? Eu consigo saber isso avaliando a absorbância 260. Como a gente já disse, o DNA fita simples, olha aqui o DNA fita simples, ele absorve mais a 260 nanômetros. Olha aqui, a absorvância de 1,4 a 260 nanômetros. Já o DNA fita dupla, ele absorve menos a 260 nanômetros. E conforme esse DNA vai se desnaturando, eu vou expondo mais essas bases nitrogenadas e elas passam a absorver mais. Por isso que eu tenho uma maior absorbância. Através dessas medidas, então, eu consigo detectar o meu TM, que é a temperatura em que metade das moléculas estão desnaturadas. Pensem que eu tenho muitas moléculas, então metade delas estão desnaturadas. Ok? Quais são os fatores, além de pH e temperatura, que interferem na desnaturação e na renaturação? Galera, existem vários fatores. Por exemplo, a quantidade de sal na amostra. Então, a força iônica da solução, o quanto de sal que eu tenho na amostra, ele interfere. De modo geral, quando eu tenho muito sal, o meu DNA tende a desnaturar. Ok? Outra coisa, existem várias substâncias que são desnaturantes. Então, que atuam diretamente no DNA, enfraquecendo essas ligações de hidrogênio e fazendo com que o DNA desnature, ou seja, com que as duas fitas se separem. Entre eles, eu cito como exemplos DMSO, que é o dimetilsulfóxido, uma substância comumente usada em laboratório como um diluente para substâncias, a formamida, que é um fixador, e a ureia. Ok? Outra coisa que influencia na desnaturação e na renaturação é o tamanho dos fragmentos a se hibridizarem. Ok? Então, quando eu tenho um fragmento maior, bem grande, a chance de que ele encontre alguma parte e consiga parear alguma parte complementar para renaturar, por exemplo, se eu tenho duas fitas que ficaram simples, é mais fácil, porque se ele encontrar uma parte e parear aquela parte comum, o restante do DNA vai parear rapidamente, como se fosse um zíper, mesmo que só uma pontinha tenha pareado inicialmente. Já se o DNA, um pedaço de DNA é pequenininho, é mais difícil ele encontrar exatamente aquele outro segmento de DNA complementar para parear. E além disso, a característica da sequência, ok? Quanto mais GC eu tenho nessa amostra, mais demorada vai ser a minha desnaturação. Então, mais resistente à temperatura vai ser essa molécula de DNA, ok? Olhem aqui, ó. Então a gente chama de, já falei para vocês que a renaturação eu posso chamar também de hibridização de DNA. E essa hibridização ela vai ser base para várias técnicas, inclusive para a técnica de PCR que a gente vai conversar na nossa aula, ok? E uma coisa interessante é que essa técnica de hibridização ela começou a ser utilizada no início de um modo muito rudimentar para comparar a sequência, basicamente as similaridades entre duas fitas simples de DNA. Ok? Então eu posso utilizar essa hibridização para verificar o quanto duas fitas, duas moléculas de DNA, né, elas são parecidas. Ok? Então aqui é muito importante lembrar da complementariedade das fitas de DNA. Então sempre que eu vou falar sobre hibridização, eu preciso lembrar que as fitas de DNA elas são complementares. Então uma fita é complementar com a outra. Por isso que ela renatura, ela hibridiza. O que significa dizer que as fitas são complementares? Significa dizer que se em uma fita eu tenho AT-TA, na outra fita eu vou ter TAAT, porque o primeiro A pareia com o primeiro T, o segundo A pareia com o segundo T, o terceiro A pareia com o terceiro T, o quarto A pareia com o quarto T. Ok? Então elas são complementares.
Olha esse experimento, galera, que era feito no começo, quando as técnicas de hibridização estavam sendo conhecidas, para identificar, então, a similaridade entre as moléculas. Olha que legal. Então, eu tinha duas amostras de DNA. DNA humano e DNA murino. DNA murino, galera, é DNA de camundongo, tá bom? Então, digamos que a minha amostra azul aqui seja DNA humano e a minha amostra vermelha seja DNA murino. Essas duas amostras, então, separadamente, né, elas foram aquecidas. Eu aqueci as duas separadamente e era interessante porque esses autores, na época, eles marcavam cada molécula com um corante diferente. Esse corante era fluorescente, né? Então, a molécula de DNA humano estava marcado com esse corante que era azulado, detectado por fluorescência. E a de murino, ela estava marcada com um corante, um fluoróforo, que era vermelho. Então, eu conseguia detectar qual que era o fluoróforo que estava presente ali. Eu aqueci elas e as duas desnaturaram completamente. As duas fitas se abriram, esse DNA ficou só fita simples. E aí, o que foi feito? Pegou os dois béqueres, colocou em um só, misturou os dois e resfriou. Quando a temperatura foi abaixada, e essa amostra, então, ela foi resfriada, as moléculas de DNA, elas passam, então, a voltar ao processo de renaturação, ou sofrer hibridização. As fitas que estavam simples, elas tendem a se parear, de acordo com a sua complementariedade. Logicamente que existe uma tendência muito maior de que as fitas simples de DNA humano se pareiem com as suas complementares também de DNA humano, até porque a sequência ela é exatamente idêntica nesses segmentos de DNA. Da mesma forma, é muito provável que a fita simples de DNA murino do camundongo, né, pareie com a outra fita simples de DNA murino, já que elas são completamente complementares. Mas, conforme for as sequências, a similaridade entre as sequências de DNA do camundongo e do humano, eu vou ter a formação de duplex híbridos. Ou seja, moléculas dupla hélice de DNA que tem uma fita de DNA humano e uma fita de DNA de camundongo. Isso eu levava para outro aparelho que me permitia identificar como estavam essas fitas. E aí, quanto mais fitas que tinham esse duplex híbrido, ou seja, combinando DNA humano e DNA do camundongo, quer dizer que mais semelhantes eram as sequências. Olha que legal! E quanto menos duplex híbridos eu tinha, mais distintas eram as sequências. Ok? Esse princípio da hibridização, galera, é base para várias técnicas de biologia molecular. E a gente vai discutir várias delas ao longo da nossa disciplina, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de técnicas. Olha, por exemplo, a gente tem técnicas de rastreio em biblioteca genômica. A gente vai ver um pouquinho sobre essas bibliotecas e como eu posso, por exemplo, usar uma pequena sequencinha de DNA, pequenininha, como uma sonda, em que ela vai procurar entre aspas, né, galera, em, por exemplo, uma placa de Petri, que eu consigo extrair o DNA de várias bactérias, né? Eu posso colocar essa sondinha para ela me mostrar onde eu tenho um DNA que tem exatamente a mesma sequência que aquela minha pequena sonda. Isso pode me servir para indicar a presença de um gene que eu estou procurando. Isso também é usado, por exemplo, na técnica de FISH. Então, esses carinhas aqui, todos coloridos, galera, vocês sabem, tem ideia do que são eles? São cromossomos, galera. Cromossomos, acredita? Bem legal, né? Esses cromossomos, então, eles são formados por DNA e proteínas associadas, né? E eles vão ser encontrados durante a metáfase, lembram? Esse é um cariótipo humano, que é o conjunto completo de cromossomos de um ser humano. No caso, é um homem. Por que é um homem, galera? Porque tem um cromossomo Y aqui, olha o cromossomo Y aqui pequenininho. E lembra que são sempre pares. Quando eu faço uma técnica convencional de citogenética, né, que é de análise de cromossomos, eu vejo, por exemplo, todos os cromossomos marcados em azulzinho ou em roxo, porque a gente usa um corante chamado Ginsa, que tem afinidade pelo DNA e cor em roxo. Mas isso não me indica qual sequência de DNA está presente em cada parte. Se eu, por acaso, usar pequenas sondas de DNA, o que é uma sonda? É um pequeno segmento de DNA
que eu posso aquecer, transformar ele em fita simples, e ele vai sair doidinho procurando um segmento complementar a ele. Caso essa minha sonda indicar uma sequência que só está presente em um gene específico, digamos que está lá no cromossomo 2, e essa sonda for marcada com um corante amarelo, ela vai grudar aqui e vai deixar o meu cromossomo 2 amarelo nesse pedaço. E aí eu tenho várias sondas de várias cores e a gente faz esses cromossomos alecrim. Arlequim, né? Não é alecrim, né? Alecrim é uma erva, né, galera? Esses cromossomos arlequim, né? Que é um tipo de palhaço, basicamente. Que são esses cromossomos multicoloridos. Qual que é a ideia disso? Não é só deixar bonitinho. É identificar a presença de genes específicos em cada cromossomo. Eu posso identificar por essa hibridização a presença de um gene em um cromossomo específico. Inclusive um gene alterado, se eu estiver tentando diagnosticar uma doença. Ok? Outra técnica que também utiliza bem esse princípio, né, é a técnica de Southern Blotting, que também permite a identificação de sequências de DNA específicas em um DNA que sofreu uma corrida eletroforética, que passou por um processo de eletroforese. A gente vai comentar também sobre essa técnica, tá? Que é a técnica de blotting, que é muito famosa. E a gente vai falar muito, bastante mesmo, da PCR, tá? Então a PCR, galera, a gente vai ver que é uma técnica que me permite aumentar a quantidade de DNA. Eu tenho uma amostra ali que tem pouquinho DNA e eu quero produzir bastante, eu vou utilizar a técnica de reação em cadeia de polimerase para produzir um monte de DNA. E essa técnica ela também está associada com hibridização. Por quê, professor? Porque a gente vai usar primers. E esses primers eles precisam hibridizar a locais específicos do nosso DNA. E essa hibridização só acontece porque esses segmentos vão ser complementares. Ok? Ok, galera. Então, a gente obteve DNA, a gente sabe que o nosso DNA é de qualidade, que ele tem quantidade, né? A gente avaliou isso. A gente vai falar na próxima aula da eletroforese, que pode me contribuir com esse tipo de análise. Mas agora eu queria passar um pouquinho, né, de um tópico aplicado para vocês, tá bom? Só um comentário de alguns dados interessantes para que vocês possam atentar, né, para a importância dessas técnicas, tá? Várias dessas técnicas de análise de DNA, elas são usadas em casos forenses, né? Então em casos criminais. A gente chama isso de análise forense de DNA. Aqui a gente tem um dado da Polícia Civil do Distrito Federal. Então a gente tem um exemplo mostrando os tipos de casos criminais em que a análise de DNA foi usada em 2016. Né? Então a gente tem aqui, olha, que em 38% dos casos eram estupros, 34% eram homicídios e 28% roubos, furtos, identificação humana e pessoas desaparecidas. Então, galera, são várias as áreas que a análise forense de DNA pode ajudar. Ela pode nos ajudar, por exemplo, a caracterizar um indivíduo. Então eu vou extrair um DNA e comparar o DNA com uma amostra que eu tenho ou com a de um familiar e eu vou tentar ver similaridades. Ainda hoje, é óbvio que no Brasil a gente tem ainda uma falta de política pública, né, investindo em polícia científica mesmo. Então a gente tem uma reportagem recente, né, que passou na televisão ontem mesmo, mostrando que o número de casos de homicídio sem solução no Brasil eles são gigantes. E aí os pesquisadores associavam isso principalmente aos casos resolvidos por polícia científica, fora do Brasil, que eram muito mais comuns. No Brasil ainda, infelizmente, a gente ainda não tem esse serviço disponível, né, para os mais diversos casos. Então, como eu já falei para vocês, diversos são os casos de análise forense de DNA. Identificação de criminosos. Se eu tenho, por exemplo, em uma cena de um crime, um fio de cabelo, e eu extraio o DNA daquele fio de cabelo, eu posso extrair e caracterizar o DNA desse indivíduo, seja fazendo um PCR, seja fazendo um sequenciamento, uma análise de marcadores moleculares, e eu consigo então comparar esse fio de cabelo com amostras de DNA de possíveis suspeitos. Pode ser fio de cabelos deles também, ou pode ser sangue mesmo, que eu chamo esses suspeitos e peça para retirar sangue deles para poder comparar. Outro uso são em desastres em massa. Então, como aconteceu infelizmente em Brumadinho, Mariana, né, que tiveram vários desaparecidos. Esses desaparecidos, né, que foram então, indivíduos que acabaram sendo soterrados, ainda estão ocorrendo buscas para identificar parte desses indivíduos soterrados.
Esses restos mortais dos indivíduos, infelizmente, não vão ter condição de identificação por reconhecimento de cadáver ou por outras técnicas. Às vezes por análise dental, mas nem sempre esse serviço está disponível também. Então, é muito utilizado a análise genética. Mas como que você faz isso? Olha, como que a gente faz isso, professor? Sendo que eu não tenho, por exemplo, uma amostra de DNA desse indivíduo lá que eu estou procurando guardada. Olha, eu posso comparar com um familiar. Tá? Então eu posso comparar com o da mãe do indivíduo que sumiu, do irmão do indivíduo que sumiu. Por quê? Porque eu vou ter grandes similaridades nesse DNA. Se eu tiver, então, uma quantidade suficiente de similaridades, eu posso identificar aquele como o indivíduo. No Brasil, as análises forenses são muito usadas em casos de paternidade. Então, testes de paternidade. A gente vai falar para frente de marcadores moleculares, que são esses marcadores que são regiões do DNA específicas que eu identifico e comparo para dizer quem é o pai, né, de um possível bebê, então, né, de um possível filho. Ok? A coleta das amostras pode ser as mais diversas, galera. Desde coleta de saliva, com materiais específicos, fios de cabelo que caíram ou que foram retirados. De modo geral, fios de cabelos retirados têm muito mais DNA, porque o bulbo está mais íntegro. Mucosa bucal, pulsões, por exemplo, aqui punção de um possível material tumoral, se você quer identificar a presença de algum gene, né, de algum oncogene, que pode se identificar como a predisposição para algum tipo de câncer mais agressivo ou menos agressivo. Posso fazer isso com amostras da pele, amostras de urina, e como no caso do coronavírus, agora amostras nasofaríngeas. Então a gente tem um SWAB que coleta material do nariz e da faringe. Beleza? Temos aí vestígios de DNA forense, né? Então, restos de cadáveres, pele sob as unhas, em caso em que teve luta corporal, sangue que pode estar presente, por exemplo, uma cena de crime, né? No chão, em um carro, na roupa do indivíduo, secreções corporais de modo geral, aí é muito comum em crimes de estupro, né? Então, em crimes de natureza sexual, cabelos e pelos soltos ou retirados. E aqui a gente tem uma amostra de sangue, quando a gente tem um volume grande de sangue, né? Ou quando você vai coletar a amostra de um indivíduo para poder comparar com a amostra de uma cena de crime, a gente pode tanto trabalhar com sangue retirado, né? Retirado da veia mesmo, sangue em maior quantidade, e fazer os processos de extração de DNA, que a gente já comentou anteriormente, ou utilizar um papel específico, que é um papel tratado, né? Para evitar a corrosão enzimática, né? Então a quebra desse DNA, em que você faz um furinho no dedo do indivíduo com uma lanceta, isso vai gerar uma bolinha de sangue, essa bolinha de sangue é coletada em um papel, e esse papel em laboratório você recorta, geralmente com um perfurador, né? Você tira um tamanho específico desse papelzinho e faz todo aquele processo de extração de DNA que a gente falou anteriormente, com fenolcloroformo, geralmente. Okay? E aí você consegue extrair esse DNA dessa amostra do indivíduo. De modo geral, né, aqui eu tenho um pouco mais de detalhes, tá, desses vestígios de DNA, né, mas a gente já comentou bastante. Só que, de modo geral, é importante atentar que as amostras de DNA elas são limitadas. E, logicamente, essas amostras de cenas de crimes elas não vão ser ideais. Elas vão ter contaminações naturais ali da cena. Então, é muito importante tomar o máximo de cuidados para não adicionar contaminações extras e fazer as técnicas com o máximo de cuidado possível para conseguir extrair aquela pequena quantidade de DNA, que às vezes está presente em uma gota de sangue seca ou em um material que já foi aí carbonizado, que passou por algum processo. E para vocês terem ideia, olha, a quantidade de DNA é muito pequena, né, que a gente tem disponível. Olha, se eu pego sangue, por exemplo, em uma comparação bem genérica, eu tenho em torno de 40 mil nanogramas de DNA por ml de sangue, no sangue coletado. Se eu pego uma manchinha seca em um local com 1 centímetro de área, eu tenho cerca de 200 nanogramas de DNA. Na mancha toda, galera. Não significa que, se o meu processo, dependendo do meu processo de extração, eu não consigo nem obter toda essa quantidade. Geralmente, quando você tem uma mancha, isso é retirado com um swab, né? Um cotonete, geralmente molhado com um tampão, ele é passado nessa mancha e a gente consegue, então, remover esse material. Sêmen,
por ml, novamente, eu tenho em torno de 150 mil a 300 mil nanogramas por ml. Olha, professor, tem muito mais que no sangue? Sim, tem muito mais que no sangue. Por quê? Porque o sêmen ele é grandemente constituído por espermatozoides. Já se eu pego o sangue, a gente tem um grande número de células, que são os glóbulos vermelhos, que não possuem DNA. Esse DNA está apenas nos glóbulos brancos. Ok? Mas se eu pego, por exemplo, um esfregaço vaginal, em um caso de estupro, para identificar um possível estuprador, né? Esse DNA ele vai estar presente em uma quantidade muito menor. E quando você extrair esse DNA também, vai ser necessário que você identifique esse DNA e diferencie do DNA da própria vítima. Tá? Então, de modo geral, essa diferenciação é feita a partir do cromossomo Y, né, que não vai estar presente na vítima, e você pode amplificar esse DNA quando você tiver essa diferença de sexo. Né? Cabelo, como eu disse para vocês, cabelo arrancado e cabelo desprendido, olha que interessante. No caso do cabelo, o DNA, galera, não está no fio, né? O fio é basicamente células queratinizadas, tá? Então, células que morreram e que ficaram aderidas ali ao fio e que compõem, né, essas fibras do cabelo. Células vivas contendo DNA eu vou ter apenas no bulbo, que é a base, né, a região de crescimento desse cabelo. Quando o fio ele desprendeu e caiu, ele já está no estado de degeneração, então eu tenho pouco DNA, olha, 1 a 12 nanogramas por fio. Quando eu tenho um DNA arrancado, um cabelo arrancado, tenho 1 a 750 nanogramas por fio. Tá? Então isso é bem diferente, né, a quantidade aí disponível. Por isso que muitas vezes se procura em escovas, né, porque em escovas a gente tem muitos fios que são arrancados. Por isso, reforçando o que a gente já falou no começo e terminando então esse tópico que a gente vem aí trabalhando de técnicas básicas de extração e quantificação de DNA, é muito importante ter o máximo de cuidado na coleta e transporte de amostras para extração de DNA. A gente, se você está lá como agente coletor, então como perito que está coletando essa amostra, você não pode ser um agente que vai adicionar contaminação ou que vai degradar essa amostra. Então, é importante o uso completo de EPIs, né, de equipamento de proteção individual, incluindo jaleco, luva, touca, máscara, óculos, propé. Busca-se realizar essa coleta o máximo asséptica possível, apesar da área já ter diversos contaminantes. Materiais sempre novos e o que a gente fala de livres de pirogênicos. Então, livres de agentes que podem degradar esse DNA. Então, tem que ser materiais adequados para isso. E uma vez que você tem essas amostras biológicas, o ideal é que você processe-as o mais rápido possível. Ou então armazene em geladeira, se você for trabalhar logo com elas, ou em freezer, menos 20, ou ainda melhor, menos 80, quando você vai demorar para trabalhar com essa amostra. Por quê? Porque o gelo ajuda a conservar, a temperatura baixa ajuda a conservar essas amostras. Sendo que temperatura baixa ajuda a conservar. Mas se você tem um DNA em solução e você fica congelando e descongelando, a chance de você degradar é gigantesca. Então, não fique congelando e descongelando uma amostra, tá? Congele apenas a quantidade que você vai utilizar. Ok? E aí, galera, aqui indico alguns pontos adicionais para vocês revisarem, tá? Então, eu já disponibilizei uma lista de exercícios para vocês. Façam aquela lista. É muito importante que vocês assistam às aulas, leiam os artigos que eu disponibilizei. Mas aqui a gente tem muito conteúdo que vem de uma diversidade de artigos, de fontes diferentes, que demorou bastante tempo para ser incluído. Então, as aulas são uma grande fonte de conhecimento nesse caso mesmo, tá? E aí aqui eu tenho aqui alguns pontos para vocês pensarem e responderem o mais cautelosamente possível, da maneira mais completa possível, para que vocês possam estudar para a nossa próxima avaliação. Beleza? Boa noite, galera. Muito obrigado, então, tá bom? Fico disponível aí para qualquer dúvida. Abraço!